quando falou, estenda o teu cetro. Vocês se lembram o que quer dizer essa expressão, estenda o teu cetro? Lembram-se disso? Vamos só recordar. Lá na época, né, dos reis e de rainhas, né, no caso dos reis, quando alguém queria se aproximar do rei, eles não podiam chegar e entrar de qualquer maneira. Tinha que ter horário marcado pelo rei. O único momento que você poderia arriscar de entrar na presença seria quando o rei estendesse o cetro. E aí você tinha acesso. É o caso da rainha Esther. Quando todo mundo está orando por ela, né? E ela diz, se eu perecer, eu pereço. Mas eu vou ver o rei. E ela vai, e o rei estende o cetro e diz, chegou a hora. Nós temos orado como igreja, pessoalmente, nós, por uma visitação de Deus. Melhor, uma habitação de Deus. Não uma visita que vem e vai, algo que permaneça. Muitos ensaios, vai, tal. E eu creio que o cetro está estendido. Está chegando. Esse é o momento. Hoje de manhã, bem cedinho, com esse coração cheio, pedindo ao Senhor essa habitação. Mais ou menos 8 horas, um irmão entrou no meu escritório e me contou um testemunho. Vou pedir para ele vir aqui contar esse testemunho para você. Bom dia. Nossa, coisa, acho que não só eu que estou sentindo uma coisa assim, tremenda quando Deus começa a agir, né? Essa manhã Deus me deu um sonho e eu vim compartilhar com o pastor Renato, né? Ele pediu para falar. E tinha um casal na minha casa. Era um lugar assim bem bonito. Era um casal assim que eu não conheço, mas é um casal que Deus tinha enviado para de alguma forma eu pudesse estar hospedando, eu e minha esposa, minha família. E eu vi que ali tinha alguma necessidade que eu não estava conseguindo descobrir. Mas a gente começou a servir, a dar atenção, e eu vi que aquele casal assim ficava com os olhos atentos assim em mim, a minha esposa. A cada instante que a gente falava e começava a ministrar e começava, em forma em geral, a servir. E no final, eles estavam saindo para a gente se despedir. Dei um abraço nele assim bem forte e eu senti assim algo tão diferente. E ele começou a chorar. E quando eu fui abraçar a esposa começou a gritar. E não era um casal, eles não eram crentes, mas ela começou a gritar e a chorar. Quando eu abracei, eu vi atrás de mim assim, pastor Renato, em lágrimas, intercedendo. E eu vi que houve assim uma grande libertação, algo assim tremendo invadiu na vida daquele casal, daquelas pessoas. Isso foi mais ou menos umas 4, 5 horas da manhã. E aí eu acordei. E assim, sabe quando você ouve a voz do Senhor assim, claro? Falando, meu filho, foi para isso que eu te criei. Para você causar impacto na vida das pessoas, para você ser diferente. Para você ser um instrumento nas minhas mãos para transformar vidas. O que você está fazendo com os seus talentos? Então aquilo foi um choque para mim assim, né? Comecei a parar para pensar. E eu voltei um pouquinho atrás. Ontem eu estava num aniversário. E eu vi um rapaz, ele era o dono da casa, mas eu vi ele sempre assim, olhando para o ar, assim, sempre pensativo. E aí no final, assim, a gente começou a conversar, conversamos por um bom tempo, e eu vi um grito de socorro na alma dele. Começou a vomitar todos os problemas. O irmão mora tão perto, não falava com o irmão, como que ele se sentia sozinho, família na Polônia, no país dele. E muitas vezes a gente tem pessoas assim ao nosso lado e a gente não, né?
de alguma forma, a gente causa impacto na vida de alguém. Alguém está olhando para a tua vida. Alguém está te observando. E às vezes um ato assim, algo tão simples, um abraço, uma atenção, 5 minutos, 10 que seja, ou você servindo, ou você de alguma forma você tentando ajudar ali. Então é tremendo como Deus usa. Então, que Deus possa nos dar esses olhos, possa abrir os nossos olhos espirituais, porque muitos à nossa volta que está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço, está precisando que você possa servir. E Deus não está buscando talentos. Claro que Ele vai usar os seus talentos, mas Ele quer um coração disposto a servir. E é isso que eu peço para Ele, para a minha vida. Eu sei que esse sonho foi para mim, mas talvez alguém aqui tem esse desejo no coração de estar servindo a Deus, não sabe como começar, ou já está servindo, mas que Deus possa usar mais. Amém, meus irmãos? Vocês querem cadeiras para vocês ficarem? Vocês vão ficar comigo todo o tempo. Querem cadeiras? Irmãos, ajudem aqui rapidamente com umas cadeiras para esses irmãos. Abram sua Bíblia num livro fácil de achar. Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Fiquem apostos que na hora que... Pode ficar. Vocês não vão embora não. Estão servindo comigo aqui. Está tudo diferente. Fique bem à vontade aqui, ó. Pode botar na frente mesmo. Abacuque, capítulo 3. Acharam? Ele está antes do Sofonias. É fácil achar o Sofonias, né? Está depois do Naum. Está fácil? Ajudem. Amém. Abacuque. Já acharam? Todos acharam? Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1 para fazer contexto. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Aqui o 2 é a nossa palavra de hoje. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então uma pausa. Abacuque ele é contemporâneo de Jeremias. Lembra os profetas que estão durante o exílio, todo aquele momento tão trágico na vida da nação de Israel. Ele presenciou tudo aquilo, né? E o Senhor falando em profecias para ele e tudo mais, e fala do que vai ser, do que está sendo, do que vai ser. E quando o Senhor descreve tudo isso para ele, que havia acontecido, que mais coisas terríveis que iam acontecer, por isso ele disse: eu ouvi a tua palavra e eu temi. Tive grande temor. E ele logo em seguida acrescenta: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele entendeu que o Senhor tinha olhado para a nação, tinha visto as vidas, as práticas e aquela disciplina tão severa. Perderam tudo, todos, vidas, todo mundo, tudo destruído, exilados. Ele entende isso. Ele clamou. E ele faz um pedido: aviva, Senhor. Olha aqui uma coisa bastante interessante. Quando ele fala que ele temeu, ele desejou, naquela hora ele gritou: aviva, Senhor. Por que ele falou aviva, Senhor? E não: Senhor, aqui estou eu, usa-me, Senhor, para mudar essa situação. Eu creio que ele se deu conta que nós, quando falamos, quando nós insistimos, quando nós apelamos, tudo que eu possa fazer, tudo que nós vamos criar é uma resposta do momento.
Agora mesmo, quando a Jenny foi usada por Deus para chamar para esse momento, eu não sei você, mas houve uma grande emoção no meu ser, no seu ser. Então nós somos assim, levados a responder. Mas quando isso é de nós, ou por causa de uma palavra, nós temos aquela emoção por um pouquinho de tempo. Ela só mexe conosco, com as emoções. Mas daqui a pouco nós vamos sair, vamos ali no salão, já nem conversar a respeito disso vamos mais. Nossa vida vai continuar igualzinho. Então eu creio que o profeta estava dizendo: olha, Senhor, não adianta um discurso bem feito, não adianta uma pregação bem estudada e trabalhada, se o Senhor não avivar, se o Senhor não vier ao nosso encontro, individualmente e também como igreja, Senhor, nada vai mudar. A gente se anima, se encoraja, tem um agora foi, e depois tudo volta ao normal, nada muda em nós. Mas não é isso que eu tenho pedido ao Senhor. A importância que o Dom Giovanni entrou foi porque eu não conversei nada com ele, não tenho conversado com ele. Uns poucos de vocês eu tenho compartilhado esse texto da minha alma. Aquele texto de João 7, lembra que fala assim: quem tem sede, venha, que lhe darei de beber, e do seu interior fluirão rios de água viva. Não fala assim? Fala assim: eu tenho sede, Senhor. Por quê, Pai? Eu olho para a nossa igreja, Pai, um povo bom, Senhor, até com boas intenções, Senhor, mas olha para nós, Senhor, olha para a gente. A gente não consegue reunir para estudar a palavra. É arrancar dente, pior que arrancar dente. Não adianta se faz durante a semana, se faz cedo, se faz de tarde, se faz no fim de semana, se faz na igreja, se faz na casa, a gente não vem. E olhando lá na igreja, quando o Espírito Santo de Deus encheu aquela igreja com a sua presença, vocês lembram? O povo estava agarrado no ensino. E fala que era todo dia, não era uma vez por semana, era todo dia. E não era suficiente só na igreja, em casa também, em casa e na igreja. A gente não consegue, nós não conseguimos nos unir para a oração. São tantas as razões legítimas, entre aspas, para não orarmos juntos. A gente faz malabarismo, arranja reunião especial, faz isso, manda mensagem, fala pessoalmente, um sufoco para conseguir reunir alguns. A comunhão entre nós. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo de Deus, com tanta presença poderosa na vida daqueles irmãos, eles caíram na simpatia de todos, porque eles eram tão unidos, ninguém tinha necessidade. Eles eram um grupo sólido, todos. E as pessoas de fora diziam o seguinte: eu também quero fazer parte de um grupo assim. Recentemente, uma família que tem estado ausente da igreja, e os procurei, e eles disseram: olha, nós estamos desistindo da CCP. Eu falei: por quê? Porque a CCP é um clube, e o clube já está todo formado. Se você não pertence ao clube, esquece. Eu acho que aquela pessoa estava errada. Nós não somos um clube, nós somos vários clubes. A alma dói, e o coração duro. Essa semana, falando com um irmão que tem estado ausente, porque tem estado ausente porque não pode perdoar um outro irmão. Eu mencionei para ele que eu estava com e ele tinha marcado um encontro comigo, e eu peguei e falei: olha, venha porque o fulano está aqui. Ele perdeu as tribeiras, deu meia volta, foi embora, encatou. Não.
Você concorda comigo, né? Que assim tem estado. Creio que nós queremos esse reino, essa mudança extraordinária. Mas ela precisa transformar a gente. Então, com esses questionamentos, essas últimas semanas têm sido intensas de procura, de busca do Senhor, palavra e tudo mais. Ele me direcionou ao livro de Atos, o capítulo 2. Abram lá. Na partir do versículo de número 37. Isso é depois do derramamento do Espírito Santo de Deus. As pessoas que estavam de fora, que estavam vendo o que estava acontecendo, né? Eu creio que aqui o Senhor estava dando para mim, para você, para nós, o mapa. Ele aviva. Qual é a nossa colaboração? O que é requerido de nós? 37 diz assim: ouvindo eles isto, pessoas que tinham visto o derramado do Espírito Santo, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu creio que o Senhor está dizendo aqui, olha o caminho a ser traçado, e olha que essa promessa não é só para aquele dia. Essa promessa é para você, para os que vêm depois, para você e para mim. Essa promessa é para nós. Você tem sede? Então o que ele diz para nós aqui? Arrependei-vos, é o primeiro passo. Eu creio que esse arrependei-vos tem dois lados assim. Um é nos arrependermos em relação a quem Cristo é na nossa vida. Presta atenção, a gente fala muito que Cristo é tudo, é Senhor, é isso e tudo mais, mas a nossa vida não anda de acordo com o Senhor da nossa vida. E se isso não mudar, não vai haver uma vida transformada, avivada por Deus. Nós precisamos parar e seriamente olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu me lembro lá com Pedro, quando estava com Jesus, Jesus perguntou: você me ama, Pedro? Incondicionalmente. E o Pedro teve que dizer: Senhor, eu sou apenas teu amigo. Ele teve que admitir: Senhor, eu digo que o Senhor é Senhor, mas o Senhor não é Senhor mesmo não, porque quem manda na minha vida, no meu calendário, nos meus recursos, na minha agenda, sou eu. E eu que escolho. Do jeito que eu me relaciono com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, com a igreja, tudo isso aí, quem manda, quem decide sou eu. Eu não ando pela palavra de Deus. Eu digo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu não coloco assim, porque eu coloco a minha agenda de tal maneira que eu tenho que botar a mesa na presença dos inimigos, porque eu não creio que o Senhor é capaz. Então precisa haver um arrependimento. É Cristo realmente o Senhor? Estou realmente disposto a entronizá-lo na minha vida, dizer assim: vai ser do seu jeito, vai ser do reino, porque o reino tem as suas regras já. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas eu creio que esse arrependimento tem que haver também com relação ao pecado. Quando eu comecei a meditar nesse arrependei-vos em relação à vida pessoal, eu não vou conversar a você as minhas coisas negras aqui da minha mente, com quais eu luto, mas uma das coisas que eu tenho lutado tanto é que toda vez que vem a busca de um avivamento, você sabe para quem que eu quero esse avivamento? Para mim. Aí o Senhor fala assim: você quer para as igrejas todas de Newark, não é isso? Aí ele dá o nome do pastor. Não, aquele não, por quê? Eu quero que a CCP cresça e eu apareça.
Você viu que é absurdo, gente? Você consegue ver que é absurdo? E enquanto essa atitude permanecer, que é que cada um de nós está aguardando atrás, alimentando? Que monstros nós estamos alimentando dentro de nós que estão impedindo o fluir? O Senhor fala: minha mão não está estendida, meu ouvido não está tapado para ouvi-los. Mas sem arrependimento não vai haver o fluir. Então, quem é Cristo para você? Ele é realmente Senhor? Você está disposto a dizer: Senhor, pode ser que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida. O Senhor pode me mandar para onde for. O Senhor que vai decidir o endereço, o Senhor vai decidir quanto tempo, onde, como. Estou aqui. Quando ele fala ser batizado, eu creio que isso aí para nós tem um significado profundo, porque é o seguinte: ser batizado é identificar-se com Cristo publicamente. E naqueles dias representava: você está pronto à sua própria morte. Hoje talvez fisicamente não, mas certamente vai envolver identificar-se com Jesus publicamente. Vai trazer uma porção de inconveniência para a sua vida. Identificar-se com o seu povo. Na quinta-feira nós estávamos falando para o outro ponto que nós vimos, né? Vou falar o verso, vocês dizem onde está. Lembra que falamos assim: pedir e dar-se-vos-á? Como é que o resto? Batei. Onde é que estava? Mateus 7, e tem o Lucas 11 também, né? Vamos no Mateus 7. 7 e 7. Abram lá, Mateus 7, 7. Acharam? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhes pedirem. Ok? Agora vamos para Lucas 11, o mesmo momento na vida dos discípulos. Versículo 9. Lucas 11. Acharam? E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial a quê? O quê? O quê? O Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Você notou o avivamento? De onde vem? Arrepender-se em relação a Cristo, arrepender-se em relação aos nossos pecados, abandoná-lo, abrir o caminho, identificar-se com o povo de Deus publicamente, obediência total. E agora, o que nos resta? Pedir e dar-se-vos-á. Um último texto, o penúltimo, 1 João 5, 14 e 15. Antes de Apocalipse.
E esta é a confiança, acharam? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Lá no 11 de Lucas e Mateus 7, nós vimos o quê? Pedir, dar-se-vos-á, né? Agora aqui fala a mesma coisa, acrescentou algo, né? Nós temos que pedir de acordo com o quê? Com a vontade. Agora eu pergunto a vocês, qual é a vontade de Deus para você e para mim? Para a gente viver essa vida miserável de crente, ou para viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu vou perguntar de novo, acho que vocês não entenderam. Qual é a vontade de Deus? Ele quer que você viva assim nessa vida superficial, terrível, horrível, ou Deus quer que você viva uma vida cheia da presença de Deus? Qual a vontade dele? Então, se eu já estou arrependido, e eu vou falar uma coisa para vocês, tem sido uma luta, mas há uma palavra do Senhor que deixa muito claro, né? Porque é a vontade dele também que a gente esteja liberto do pecado. Se eu confessar meu pecado, ele é fiel e justo para perdoar meu pecado e nos purificar de toda injustiça. E às vezes os pecados são mais cabeludos, são mais parrudos, a gente tem que levá-lo uma vez e duas vezes. Mas ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Eu creio que o Senhor está pronto a abrir a porta. O cetro já está assim. Mas ele está dizendo, abra o caminho, prepara o caminho. Arrependimento, obediência completa, identificação com o povo de Deus, peça. Creia. Seria muito bom que nós vamos orar agora. Seria muito bom orar outra vez. Seria muito bom que assim que nós começássemos a orar, assim que você começasse a arrepender, alguns de vocês vai ser fácil, porque você vai arrepender e arrepender o mesmo. Outros de vocês vão dizer, Senhor, me ajuda, Pai, porque preciso crucificar esse pecado da minha vida e está difícil, Senhor. Seria tão bom que do mesmo jeito que Deus me surpreendeu com mudando a ordem do culto hoje, que naquela hora um vento forte viesse aqui, as luzes, não sei o que, tremesse algo e todo um negócio assim. Seria bom, porque aí eu não precisaria ter fé. Sabe por quê? Porque eu estaria indo pelo movimento, Mas a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir disse o quê? Pedir, dar-se-vos-á, e depois acrescentou, se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele vai dar. E a vontade dele é. Se tiver vento, aleluia. Se não tiver vento, aleluia. Se houver aqui um tremor do chão, aleluia. E se não tiver também o quê? Aleluia. Se eu confessar os meus pecados, entregar a minha vida ao Senhor, pedir pelo seu Santo Espírito de Deus, ele vai me dar o Santo Espírito de Deus? Vai me encher a vida? Yes? Vai ou não? Vai. E que forma essa experiência vai tomar? Não sei. O que vai acontecer, eu não sei. Estava sozinho aqui na sala de oração essa manhã. Aí passou esse pensamento. Se for hoje, Senhor, eu tenho um almoço marcado com o pastor Eliel e a esposa e a Cláudia. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou para aquele almoço? Aí o Senhor falou assim, você é tão bobo. Jesus não saía, fazia um monte de coisa e saía com as pessoas. Que noção é essa mais besta que você tem da presença do Espírito Santo de Deus que faz de você uma pessoa em transe? Você está me entendendo, meu irmão? Mas algo estará mudado, extraordinário. Eu falei que era o penúltimo texto, né? Então o último, Lucas 24, 49.
E é um encerramento do convite antes da oração. Se eu não estou errado, perto quero estar a próxima canção, né? Que estava na lista. Perto. É. Então prepare-se, nós vamos cantá-la enquanto nós vamos estar vindo para a oração. 24 de Lucas, versículo 49. Lucas 24, 49. Jesus havia passado, né, morto, sepultado, ressurreto, 40 dias com os discípulos. E aqui é a despedida dele, está subindo aos céus. Prestes a. E ele disse: eis que sobre vós, acharam? Amém? Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E você sabe o resto da história, né? Em Atos 1, eles ficaram, né? E recebereis poder, virá sobre vós, né? Transformou a vida daqueles discípulos. Olha só, alguns pontos aqui bem rápidos. Primeira coisa, ficai. Eu oro para que hoje as portas do avivamento do alto se abram de tal maneira que a gente não tem que ficar nada, já vai na onda mesmo, ok? Mas o que eu vejo aqui com os discípulos, que ele fala, ficai em Jerusalém. Você lembra que Jerusalém foi o lugar pior da vida deles, né? Foi o lugar que eles negaram a Jesus, escorreram de Jesus, deixaram ele sozinho, não foi? Então seja o pior lugar que você já teve longe de Deus. Aí você precisa começar a vitória. Até que. Então colocou um tempo que eles vão ficar, né? Até que 10 dias se passem, não foi isso que ele falou? Até que 50 dias se passem, não foi? Até que eu canto. Aí vem a última parte, né? A gente só sai para mudar o mundo quando? Quando fomos revestidos de poder. Agora para o mês de agosto, porque eu estou pedindo, Senhor, a sua agenda pode mudar. Mas eu creio que se as portas da bênção não se abrem totalmente hoje e não fecham mais, e nós precisarmos desse revestimento do Senhor, que nós vamos perseverar em oração. Vamos nos reunir em oração, nos piores dos nossos momentos, até que do alto sejamos revestidos de poder.